E esse sermão eu fiz recém-saído do seminário. De vez em quando eu gosto de pregar esse sermão, não que a igreja precise, às vezes a igreja está vivendo um outro momento, mas esse salmo é um salmo muito interessante. Um dia eu tinha 16 anos, eu sou nascido no Evangelho, praticamente, né? Cheguei com 14 anos, então conheço muita coisa de lá para cá. E um dia eu comecei a ler a Bíblia, a nossa igreja, o pastor incentivava a ler a Bíblia sempre. Né? Eu, por exemplo, ele já lia, enquanto ele estava lá no mês de, por exemplo, de maio, já li, já começando a segunda vez a ler a Bíblia, a gente estava ainda na primeira. Então a gente cresceu nesse ritmo de leitura da palavra de Deus. E um dia eu lendo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 28, quando Paulo diz assim, examine o homem a si mesmo, ali surgiu a necessidade de pregar sobre arrependimento. É tão difícil isso, irmãos. Parece uma coisa corriqueira, parece que é uma coisa simples, mas não é. As marcas do verdadeiro arrependimento, ela tem um longo caminho. Né? Ela tem um longo caminho. Se eu fosse falar para os irmãos de psicoterapia, eu diria que é um longo caminho de tratamento, um longo caminho de acompanhamento. Eu ficava surpreso quando eu via professores meus na faculdade dizendo, eu tenho 20 anos que eu faço acompanhamento psicoterápico. Como é que pode isso, né? Dentro da psicanálise pode. 30 anos. E a gente trata essa questão de arrependimento de uma forma muito, mas muito, muito, muito simplória. E aí, com 16 anos, eu estudei a história de Davi, fiquei encantado com Davi e entrei no gabinete do meu pastor na época, né, o saudoso pastor Carlos, que faleceu agora em março, né, aprove a Deus levá-lo, depois de 47 anos pastoreando a nossa igreja lá em Jerusalém. E eu entrei no gabinete dele e disse assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor sério. Coisa assim de menino, né? Mas o senhor prega ali, os pastores pregam que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente lê Davi, a gente vai logo para as coisas que ele fez, né? Usados por Deus, como venceu o gigante Golias em muitas batalhas. Mas aí também não tem como a gente não cair nos pecados de Davi. Né? Não tem como a gente não cair. E aí eu fiquei em crise, eu digo, não, como é que esse homem é um homem segundo o coração de Deus se ele pecou contra Deus de forma grave, a ponto de enviar seu general para uma batalha, sabendo que o cidadão ia morrer, e ele casou com a esposa desse cidadão, que foi Urias. Aí o pastor, vendo a minha inocência e a minha não leitura das escrituras, ele riu, deu aquela risada assim, e disse, meu filho, sabe por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Eu disse, não, me diga, eu quero saber. Ele disse, é porque Davi não dormia com seu pecado. Ele os confessava. Então, eu uso ele como pano de fundo, o Salmo 32, justamente por isso. Então, vamos ler o Salmo, então, juntos? Vocês acompanham comigo? O texto diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou então sequidão de estio. E aí tem a palavra selar na sua Bíblia, né? Que é pausa para meditar. Depois que ele escreveu isso, ele parou para meditar no que ele escreveu. A palavra selar é pausa para meditar. Aí ele começa no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Mais uma vez ele para meditar no que ele falou. Selar. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas está ali ele, até ali não chegarão a ele. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, cantos de livramento. Mais uma vez ele para meditar no que ele falou. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho
que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atire ante. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Que Deus aplique essa palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar, então? Pastor Batista tem isso, né? Depois que lê a palavra, ele tem que orar. Senão, não vai. Ele ora antes, durante e depois, né? Depois que termina, não sei se é o hábito dos... Pelo menos eu aprendi assim com o meu velho pastor. Quando termina o sermão, vai para o cantinho ali e agradece a Deus pela palavra. Vamos orar, então. Pai Santo e Deus Eterno, obrigado, a Deus, pela tua palavra. Obrigado, a Deus, porque ela é uma luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado a Deus, porque de um modo especial, num momento como esse que estamos vivendo, a tua igreja não parou de reunir para te adorar, de reunir para bendizer o teu santo nome. Ó Deus, abençoa esta igreja, abençoa o pastor desta igreja, a família pastoral, toma os teus servos, os teus filhos que congregam nesta igreja, supre as suas necessidades conforme o teu querer e a tua misericórdia. Obrigado, a Deus, por esta oportunidade e esse privilégio que o Senhor nos concede, me concede, de estar falando para os meus irmãos em Cristo Jesus. E agradecidos que estamos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu não vou trabalhar o Salmo 32 todo, não tem como. Eu vou usar pelo menos 5 versículos desse Salmo. E como eu disse aos irmãos, surgiu no meu coração, há alguns anos atrás, quando eu li e vindo os pastores repetindo na ceia, até eu também, usando 1 Coríntios 11, quando Paulo, falando sobre a ceia, ele diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Esse salmo me levou, então esse texto me levou para esse salmo. E eu comecei a ler esse salmo. Esse salmo é um masquio. Essa palavra masquio do hebraico é um salmo que tem a finalidade de instruir pessoas. É um salmo didático. É um salmo que tem a finalidade de corrigir. É um salmo que tem a finalidade de orientar. Então, é um masquio, né? E eu fiquei pensando, como procede, então, o verdadeiro arrependimento? Ou que marcas ele traz para nós? Eu vou usar aqui algumas palavras que ele usou na língua dele, não que eu sei o hebraico todo, mas eu peguei isso aqui para que a gente entenda como esse salmo foi distribuído. Quando ele começa a falar, lá no primeiro versículo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele usa uma palavra no hebraico que se chama pecha. E pecha é aquele pecado que a gente comete indo além dos limites estabelecidos por Deus. Então, pecha, toda a palavra, tudo que ele usa ali se refere a pecado. Mas nesta hora aqui, quando você vai na Bíblia hebraica, eu estou olhando para ela aqui no meu computador, tem a palavra Nerush Pesha Asherei, ou seja, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Né? Aí ele usa a expressão transgressão na nossa linguagem. E ele coloca a palavra pecha. Pecha é isso. É ir além dos limites estabelecidos ou que se sabe por Deus. Geralmente, quem comete esse tipo de delito, de pecado, são crentes rebeldes. Todo rebelde, ele vai de encontro à palavra de Deus. Eu, quando estou falando para jovem, eu sempre digo isso, olha, querendo você ou não, nós nascemos debaixo de autoridade. Eu sei que você não queria a sua mãe, ou não queria seu pai. Eu não pensaria dessa forma, mas talvez você pense, mas é uma autoridade. E todo aquele que vai de encontro à autoridade ultrapassa os limites de Deus. Então é isso que Davi está dizendo para Deus. Senhor, eu ultrapassei os limites estabelecidos. Na verdade, ele sabe do que ele está falando, né? Da questão ali de Urias, e depois que ele casa com a esposa de Urias.
Interessante que ele diz assim, o pecado que tanto abomino jaz à minha porta, que no pátio do palácio ele via ela tomando banho. E eu aprendi uma coisa na psicologia, que a gente peca muitas vezes, que a gente erra muitas vezes, e a gente comete essa transgressão. Por exemplo, aquilo que você vê todos os dias, você tem a tendência de absorver. É um casal de namorados que está avançando no namoro, aí vem conversar com o pastor, e o pastor orienta a separar, para dar um tempo em oração, mas eles não se aguentam, né? Não se conter e querem estar juntos. Não vai acontecer nada, a gente só vai sair, hoje a gente está aqui. E ali, ó, aquilo que a gente vê todos os dias, a gente termina absorvendo. Então, fugir, né, é importante nesse momento. E eu sempre mando eles fugir para a oração. Digo, vai para o seu quarto em oculto lá, foge para a oração, não tem lugar melhor, né? Não é isso? Alguém já disse no passado que o lugar mais seguro do planeta Terra é no centro da vontade de Deus. E é verdade. Então, Davi está classificando aqui, ele está dizendo, olha, eu fui além, fecha, né? Ele vai dizer justamente isso. Eu fui além dos limites estabelecidos por Deus. Geralmente pessoas rebeldes, pessoas que vão de encontro às autoridades, elas que realmente cometem esse tipo de delito, e a mão de Deus pesa sobre essas pessoas. Depois ele vai dizer uma coisa muito legal, que é no 32, lá na primeira parte ali do B, né? Na parte B, desculpe, 32B, na parte B, ele vai dizer, aquele homem cujo Senhor não imputa maldade, né? Ou que a maldade é perdoada. Ele usa uma palavra hebraica chamada nazan. E nazan tem um significado de levar embora. Então, quando você se arrepende de todo o seu coração e mostra essas marcas do seu arrependimento, o Senhor não fica ali lembrando, não, irmãos. Tem gente na igreja que gosta de ficar lembrando o pecado da gente, né? Ah, pastor, mas não tem como esquecer, não, sim. Mas quando lembrar, você não lembra com tanta indiferença. Não mexe mais com você. Isso não toca mais o seu ser. Isso não toca mais o seu coração, porque levou embora. Lembra dos profetas? Jeremias fala sobre isso, Isaías fala sobre isso. Deus dizendo para o povo de Israel se arrependesse. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu, o Senhor, tornarei branco como a lã branca. Jogarei os seus pecados no mar do esquecimento. Por que a gente fica lembrando os pecados dos outros, né? A gente tem essa tendência. Então, quando ele... Não tem como o homem não se sentir perdoado, né, pastor João? Nazan, levar embora. Deus, quando perdoa, ele leva embora, irmãos. Ele leva embora. E aí me fez lembrar aquilo que Pedro escreveu lá em 1 Pedro 2,24. Vamos ler junto? 1 Pedro 2,24. Pedro diz, e levando ele mesmo, falando de Jesus, né, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, ele carregou, ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que estava posto para nós, já dizia o profeta Isaías, ele o levou, ele conduziu isso para o mar do esquecimento. E é interessante, quando ele usa a palavra Nazan, ele se sente perdoado. É tão prova de que ele se tornou um dos grandes líderes em Israel, um dos grandes reis de Israel. Da sua descendência vieram outras descendências que chegaram a Jesus. Então, olha que coisa interessante. Mas ele continua mais ainda. Ele vai lá no versículo 2, na parte B do versículo 2, ele vai dizer assim, ele vai usar a expressão imputa a maldade, ou cujo não imputa a maldade, cujo espírito não há engano. Vamos primeiro falar desse imputa a maldade. Ele usa uma palavra aqui que é para pecado, diferente que ele usa lá na frente. Primeiro ele usa pecha, que é ir além dos limites estabelecidos por Deus. Já aqui ele usa a expressão rataá. E rataá no original é aquilo que a gente ensina, pastor João, na classe de novos convertidos, que pecar é errar o alvo.
todos nós aqui nessa sala cometemos ratá, erramos o alvo. Não sei se você conhece a história de Israel, provavelmente seu pastor já pregou para vocês isso, que o frecheiro vinha e atirava, quando ele errava, o comandante dizia ratá, ou seja, errou o alvo. Errou o alvo. E aí ele voltava para o final da fila para esperar a vez dele de novo, para acertar de novo. É assim a vida cristã. A esses irmãos, a gente tem que acolher a esses irmãos. Eu tenho uma máxima comigo, irmãos, que é assim, é minha. Eu não divido isso, porque eu acho que nem todo mundo consegue. Mas, por exemplo, o que o pastor João fizer contra mim, qualquer momento da vida, entre nós, não invalida o que ele representa para mim. Eu vou pesar muito o que João foi para mim, o que o pastor João foi para mim, e é para mim, e em um dado momento a gente se estranhou em algo. Eu não vou pesar aquilo que ele fez naquele momento. Eu vou pesar e dizer, poxa, o pastor João ele não é assim, provavelmente tem algum problema, ou tem algum problema com o colega, eu vou me aproximar, vou sentar com ele, mas a gente tem tendência a olhar, né, o que está acontecendo no presente momento. Então, eu sempre preservei minha alma dessas coisas. E olha, irmãos, que eu tenho 40 anos de evangelho. Eu conheci Jesus com 14 anos de idade. Eu tive que fugir da minha casa aos 16 anos, fui morar só, porque meus irmãos me espancavam porque eu era crente. Naquele tempo, quando o menino daquela época aceitava Jesus, os vizinhos diziam assim, o fulano, o filho de dona fulana, agora entrou para a lei de crente. O negócio era tão bravo que chamava lei de crente, gente. Não era esse cristianismo esportivo que a gente tem hoje, não. A coisa era dura. Você tinha que ser testemunha. Em todo lugar que você tivesse, tinha alguém dizendo, é assim que você é crente. Então, este pecado aqui, ratá, ele está dizendo, Senhor, eu errei o alvo. Eu fiquei longe dos propósitos do Senhor para a minha vida. Eu preciso do treinamento. E o treinamento é o quê? Acompanhamento, oração, leitura da palavra, interação entre os irmãos, né? A disciplina curativa e terapêutica. E tem casos e casos. Tem histórias e histórias. Então, eu já estou aqui com os irmãos falando 3 coisas que ele está dizendo em um salmo só, mas quando a gente vai lá no original, ele está dizendo que ele está distribuindo. Né? Para nós tudo é pecado, sim, mas ele está tentando dizer para Deus o que aconteceu com ele. Lá no versículo 2 ainda, eu não avancei, ele usa outra palavra que eu acho bonita, né? É 1D, né? 32, lá no 1D, ele lá no finalzinho diz assim, cujo pecado é coberto. Ele usa a palavra para essa coberto, ele usa a palavra kissan. E kissan em hebraico é cobrir, esconder. Quando Deus lhe perdoa, irmão, ele cobre, ele esconde, não fica lembrando. Olha aqui, eu não sei se vocês estão aí, mas eu já preguei desse salmo várias vezes. Toda vez a sensação é a mesma, é arrepiar mesmo. É sentir o quanto o amor de Deus é forte. Né? E aí ele me faz lembrar a expressão lá do Salmo, do Provérbios 28, né? E vem na minha mente agora, né? Quando diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Queridos irmãos, isso é profundo. Então, quando ele diz, cujo pecado é coberto, ele está dizendo, olha, Deus escondeu, Deus cobriu o que eu fiz. E ele pesou muito sobre isso, né? Davi era um excelente rei, era um excelente general, comandante, articuloso, belicoso, estratégico, mas ele não tinha autoridade dentro da sua casa. O seu lar era um lar destruído, né? Sua família era uma família... O seu próprio filho, né, Absalão, queria matá-lo a todo custo, a toda prova. Então, Davi está dizendo, irmãos, eu gosto muito de usar personagens que são muito, na nossa visão, personagens negativos, para entender que eu também tenho isso. Eu tenho um pouco de Davi aqui, eu tenho um pouco de Jacó também.
Eu estou muito triste com as pregações que eu tenho visto nos últimos dias, de só exaltação do homem, o homem é isso, o homem é aquilo. Mãos, o homem é mau. O homem é mau. Paulo diz, o bem que quero fazer, esse não faço. Mas o mal que não quero, este faço. Quem me livrará do corpo deste mal? Dou graças a Deus por intermédio de Cristo Jesus, porque esse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, pois o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É o poder de Deus que nos faz sermos o que somos. E esse homem está dizendo para Deus, Senhor, que santo. O Senhor está dizendo que meus pecados foram cobertos, ou seja, foram levados, foram escondidos. Então, é uma marca de um arrependimento. Depois, lá no 32, de novo, verso 5, na parte A, ele vai dizer uma coisa interessante. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobrir. Ele vai usar uma palavra pouco comum no hebraico, mas ele quer situar esta palavra para que as pessoas compreendam o que ele está dizendo. Aqui ele realmente mostra quem ele é. Ele usa uma palavra para pecado, que a gente traduz para iniquidade, mas ele usa a palavra avon. Não é o produto que você vende, não, minha irmã, avon, tá bom? Mas é escrito com aquela grafia dele. A-V-O-N, mas não é o avon produto. Este avon, no hebraico seria avon, é iniquidade no sentido de perversidade, de maldade. Ele está dizendo para Deus, Senhor, eu fui mal mesmo. Eu sabia que meu general poderia morrer, como morreu, e eu sabia que se ele morresse, eu ia casar com a mulher dele. E isso as pessoas iam parar de falar, porque já estavam falando. E ele sentiu isso. Estou falando isso, mas outras coisas que ele também fez. Então, ele usa aqui a palavra avon, que é perversidade, maldade. Maldade. Tem pecados, irmãos, que a gente comete por maldade. E esse precisa realmente se arrepender de todo o coração. Esse realmente precisa seu coração no coração de Deus e o coração de Deus no seu. Porque senão, eu me lembro quando eu era garoto, nos evangelismos, perto do bairro, e eu inventei de evangelizar dentro de um bar. Coisa de menino, adolescente, né? Entregar folheto dentro de um bar, todo mundo com cachaça, tá eu lá e o povo, cadê Marianinho, cadê Marianinho? Tá eu lá dentro do bar, pregando o evangelho. E aí um cidadão aí bateu no bolso e mostrou lá garrafa de cerveja. Disse, aqui, meu Deus é esse aqui. Morreu depois, né, de cirrose hepática, enfim. É essa maldade aqui. O homem sabe que ele está errado diante de Deus, mas ele faz de forma deliberada. E a Bíblia diz que ao homem herege, depois de uma ou duas exaltação, o que é que ele faz com ele? Evitam. Irmãos, eu sou de um tempo, eu não sou de um tempo tão grande assim, não. Quando eu fazia umas besteiras na vida, olha que eu fiz muita, meu mais jovenzinho, eu tenho 54 anos, eu dizia assim, um dia eu confessei isso ao pastor da igreja, ele estava vivo na época, e ele pregando, ele disse isso uma vez, meu irmão, um dia Mariano disse assim, pastor, lembra quando eu cometi aquelas besteiras, era coisa de adolescente, aqueles pecados de adolescente, pensar mal de alguma coisa, desejar mal, enfim. E aí eu dizia, pastor, eu tenho medo de dormir e não acordar, porque eu senti o peso. Hoje as pessoas fazem, né? Ultimamente eu tenho visto assim, viu, colega e irmãos? Ah, pastor, isso no seu tempo. No meu tempo, no nosso tempo não é assim, não. Eu digo, e pecado mudou de classificação, é? Pecado agora, no seu tempo é uma coisa, no nosso tempo é outra. Pecado é pecado. E aqui está o Salmo dizendo isso. Então ele está dizendo, ó, eu pequei de forma deliberada, eu fui perverso, eu fui mal. E ele alimenta isso, dizendo para Deus, primeiro ele vai lá, falando do tipo de pecado que ele cometeu, pecha, que ele diz que foi além dos limites estabelecidos por Deus. Depois ele pensa isso e ele diz, olha, Deus faz Nazã, Deus leva embora quando a gente se arrepende. Mas eu também sou pecador. Ele vai dizer em outro salmo, em pecado eu fui gerado, é rataá, ou seja, nascemos no contexto do pecado. E aqui ele está dizendo mais
no 32, na parte 1b, ele está dizendo, olha, Deus esconde, Pai nas que são, ele esconde. E aqui ele está dizendo para Deus agora, eu pequei, Senhor, de forma perversa, maldosa e deliberada. Tem uma coisa na psicanálise que diz assim, que as pessoas têm medo de olhar para o espelho. Não é medo, pavor, não. Porque sempre que a gente olha no espelho, tem uma coisa que a gente quer mudar, né? Sempre quer mudar uma coisa, né? Eu mesmo pratiquei judô a minha vida toda. Parei depois de a minha orelha é toda. Aí, ficava pensando na couve-flor. Aí eu dizia assim, poxa, agora que eu não pratico mais, não tenho mais idade, eu fazer uma cirurgia para levantar a orelha, né? Aí minha mãe disse assim, e você é cachorro para levantar a orelha? Sempre tem uma coisa. Mas Freud disse que o espelho pior para o homem é o outro homem. Né? É a relação marido-mulher, quando o marido está se achando, e a mulher diz, você não é esse melhor acarajé de Salvador, não, meu. Tem coisas também que você faz, e vice-versa, né? Então, isso é importante a gente pensar, né? Que não somos bons, não. Mas damos graças a Cristo, que foi intermédio dele, e na obra vicária dele, que nos apresentou. E o texto diz, o Evangelho é claro, que ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. E ainda continuando, ele vai dizer assim, lá no finalzinho, eu não vou me trabalhar o salmo todo por causa do tempo, tá bom? Ele vai dizer que tu és um lugar, no versículo 7, tu és um lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria e cantos de livramento. Né? Mais uma vez ele está dizendo, olha, eu estou feliz, porque em meio a toda essa estrutura que eu vivo, de pecado, de engano, mas há uma alegria no meu coração, por isso eu estou produzindo esse salmo, esse cântico, tu me dás esta alegria. E aí ele vai trabalhando isso, mais lá na frente do versículo 5 ainda, ele vai dizer assim, na parte B, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ele usa uma palavra lá agora, dolo não, rimiar, que aí presta atenção, rimiar é aquele tipo de pecado que a gente comete por armadilhas que o inimigo coloca. Isso tem que se falar com muita pausa para que os irmãos entendam. Algumas coisas são nossas mesmo, cometemos, como ele cometeu aqui, nascemos no contexto adâmico de pecado, alguns pecados nós ultrapassamos o limite estabelecidos por Deus, mas há aqueles pecados que Davi está dizendo, olha, rimiar, que é o pecado da armadilha, do engano. E o inimigo, ele prepara essas armadilhas, muitas vezes, para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Eu estava aconselhando uma pessoa que estava num contexto difícil de vida, e aí a pessoa começou a dizer assim, mas tem um colega do trabalho que está me ajudando, me orientando, e tal. Eu digo, olha, se afaste. Porque por mais intenção boa e tal, nesse momento que você está vivendo, no contexto de separação, não é bom você ter uma amizade masculina. Isso é uma armadilha. Não estou dizendo que a pessoa lá tenha maldade contra você, eu não sei, não estou com o coração, você que a conhece, mas preservando a sua alma, o seu ser, se afaste. Que aí pode ser uma armadilha. Tá? Então, Davi está dizendo, olha, rimiar, que é engano, que é armadilha, ok? E aí eu fiquei pensando, depois de ler e fazer essas interpretações, assim, o mais próximo que eu posso chegar do original, não dá para falar todo, como eu falei, só fui até o versículo 5, eu pensei assim, então, o arrependimento, ele tem estágios. Ele tem estágios. Né? Lá na igreja tinha um irmão, que ele já está na glória. Se eu convidasse o pastor João para pregar lá, eu ia dizer assim, João, você vai fazer o apelo, viu, meu querido? Então, o primeiro que vier, você não conte, não. Conte no segundo e diante. Porque todo domingo ele ia na frente. Então, eu ia mandar você contar do segundo e diante. Você não ficar empolgado, né? Aí os adolescentes da igreja dizem assim, pastor, o ministério de irmão fulano é esse. De conduzir as pessoas que estão indecisas. Ou a chacota da igreja e tal.
Mas todo domingo ele ia. E um dia uma irmã disse assim para ele: o senhor não tem certeza da salvação, não, meu irmão? E ele ficou calado. Ele era um homem de muitos conflitos internos, né? Era um homem já de idade, solteiro, nunca casou, tinha muitas coisas que só Deus sabe, né? E eu tive assim, a oportunidade de visitá-lo já no final da vida. Pastor Jorge Mariano, seu microfone entrou no mudo aí. Seu ativa, por gentileza. E agora, está me ouvindo? Sim, sim. Ele entrou assim, eu nem toquei nele. Eu estou tão empolgado aqui que nem me lembrei que tem uma parede aqui na minha frente. Né? Tudo, obrigado, querido, obrigado, viu? Aí eu fiquei pensando, eu já vou concluir essa parte, que é a parte, fazer essa segunda parte do que eu penso depois de ler esse salmo. Aí eu fiquei escrevendo algumas coisas sobre, e pensei em estágio, né? Eu prego sermão assim, né? Como eu sou professor, então tudo é de forma didática. Né? Você já viu que eu não sou pregador convencional, né? Que saio gritando, pulando, né? É assim, demorou para a minha igreja acostumar comigo. Demorou muito. Né? Então, vamos lá. Eu pensei assim, é o estágio, né? São estágios para chegar ao verdadeiro arrependimento. E eu listei algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que você deve viver, se você está vivendo nesse contexto, né, de busca do arrependimento, tem que haver entre você, dentro de você, melhor dizendo, um conflito íntimo por causa da culpa do pecado. Aqui é um conflito íntimo, o Salmo 31. Ele está em uma angústia tão grande que ele quer se sentir perdoado. Tem que ter isso, essa algeriza pelo que você faz. Tem que ter essa algeriza pelo aquilo que você praticou. Então, tem que ter esse conflito íntimo por causa da culpa do pecado. Segundo, reconhecimento completo do pecado que você cometeu. Porque a gente gosta de aflorar, né? Mas eu fiz isso, mas fulano fez pior na igreja, pastor. Não, seu pecado é seu pecado, você trata com Deus, com a ajuda do pastor, se você assim tem confiança, ou com a ajuda de um irmão em Cristo, né? Mas seu pecado é seu pecado. Então tem que ter, irmãos, reconhecimento completo. Lembra do filho pródigo? Senhor, pequei contra os céus e contra ti. Ali é reconhecimento completo. Não sou digno disso para Deus, para o Pai, né? Que o Pai ali é Deus, né? E coloca com seus empregados aí. Enfim. Outra coisa, disposição para confessar o pecado. Tem que ter disposição. Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Muitos deixam, mas não confessam. E muitos até confessam, mas não deixam. É um binômio, irmãos. É um binômio. Confessar e deixar. Deixar e confessar. Senão não tem cura. Então, é preciso disposição para confessar o pecado e deixá-lo. Outra coisa, ter consciência que só Deus resolve o problema do pecado. Por mais amigo íntimo que você tenha, por mais conselheiro que você tenha, mas só Deus resolve o problema do pecado. Se você não se sente perdoado por Deus, você não se sente perdoado mais por ninguém. Para mim, é uma das causas, tem várias. E aqui eu não posso falar, porque o conselho de psicologia pode caçar, né? Mas, para mim, é uma das causas do suicídio, é justamente isso. É isso aqui, ó. Consciência, quem você é diante de Deus, e entender que só Deus resolve o problema do pecado. Começa assim, claro, tem outras nuances, né? A gente, lá no grupo de pastores, né? 2 policiais essa semana cometeram, um jovem e uma jovem, e ontem um outro soldado também, tentativa, e um colega estava com ele e impediu, né? Então, consciência que só Deus resolve o problema do pecado. Outra coisa, percepção de que o pecado é perdoado pela misericórdia de Deus e não pelo sacrifício humano. Não é pelo sacrifício humano. E quando eu falo sacrifício humano aqui, é em número de correntes, de coisas e tal. E eu sou servo, eu estou na igreja, eu estou na escola dominical, eu sou diretor disso, eu estou aqui.
Não é pelo sacrifício humano. Não é pelo tanto que você faz na casa de Deus. É pela misericórdia de Deus. Ter essa consciência que só é perdoado pela misericórdia de Deus. Outra coisa que eu acho importante também, mesmo em conflito de sofrimento em relação a arrependimento, tem que brotar no seu coração a alegria enorme pela certeza de que seu pecado foi perdoado por Deus. Senão fica igual aquele irmão da minha igreja, né? Todo domingo de noite vai lá na frente, todo domingo lá na frente, todo domingo lá na frente. Eu suponho, né? Estou julgando aqui, é que ele cometia algumas coisas durante a semana e não se sentia perdoado diante de Deus. Então, uma forma que ele sentia era ir lá na frente. E nos últimos tempos, ele começou a ir lá na frente e ajoelhar. Ficar de joelho. Se o pastor levasse mais 5 minutos pregando, ele ficava 5 minutos. Aí o pastor Carlos até brincava, dizia assim, se amarrar o irmão no banco, o irmão vem com o banco tudo. Que era certo isso. Né? Então, tem alegria pela certeza de que o pecado foi perdoado por Deus. Outra coisa, lembrar que as misericórdias de hoje são para o dia de hoje. As misericórdias de hoje são para o dia de hoje. Nunca esqueça disso, lembre sempre. Porque a gente, não é a misericórdia de hoje que amanhã se renova, é a velha, não. É de hoje, é de amanhã, e por aí vai. Então, as misericórdias de hoje. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está acostumado a olhar o amor de Deus dentro da perspectiva do amor ocidental. Né? Nós, ocidentais, nós temos uma percepção de amor equivocada. Tanto é que na televisão, no cinema, nos filmes, as pessoas falam assim, fulano fez amor com fulano. Ninguém faz amor com fulano. As pessoas fazem sexo. Amor é outra coisa, gente. É outra coisa. Então, a gente tem uma ideia de amor dentro do Ocidente diferente desse contexto hebraico aqui. Tá? Deus ama, mas a sua justiça está sobre nós, sempre, né? Esse ciclo de maldade que a gente vive. Então, as misericórdias de hoje é para o dia de hoje, né? E, por último, o recurso para o pecado, só tem um recurso para o pecado, irmão. É o que acabamos de ler aqui no Salmo 32. É oração. Que é oração. Recurso para o pecado é oração. É entrar em conflito consigo mesmo. É entrar em contrição em relação a Deus. É oração, não tem outro remédio. Né? Tem um hino que diz, o melhor remédio é oração. É esse conflito que gera lá no coração de Davi, e ele começa a rascunhar isso, que é uma oração também, e ele está dizendo, olha, enquanto eu me calei, os meus ossos enegreceram, ou seja, tive febre interna, aquela coisa que o médico vai lá, coloca o termômetro, está com febre, mas não tem nada organicamente falando, biologicamente, que está lesionado. É o que a gente chama hoje na linguagem moderna, né? Psicossomatizou, internalizou. Pecado gera isso, gente. Internaliza. Sabe lá, uma pessoa não se sentir perdoada diante de Deus. Então, isso é importante. Eu quero encerrar a minha participação, agradecendo já mais uma vez ao pastor João Neves e irmã Neuza e toda a família pastoral e esta igreja que está me acolhendo aqui. Eu gostaria de contar uma história. Eu sou professor de história, João está acostumado comigo. Sempre tem uma história no final, né? Senão não sou eu. Eu quero contar a história de uma família americana que estava viajando nas autoestradas, que eles chamam de interstates, que são aquelas estradas que tem 6 faixas, 5, 6 faixas, não dá para você atravessar uma estrada daquela. E o carro quebrou. Estava um pai, uma mãe e 3 filhos menores. O carro quebrou, deu uma pane seca, ele encostou, parou no acostamento, e aí ele tentou dar partida no carro, o carro não pegava de jeito maneira. E ele lembrou para a esposa, olha, fulana, eu vou voltar a mais ou menos uns 400 metros, eu vi uma cabine telefônica, onde ele liga para receber o socorro, né? Fecha o carro, tudo aí direitinho, fica aí com as crianças, eu vou andar. E assim eu fiz. Chegou lá, ele encontrou a cabine telefônica, ligou, a pessoa atendeu do outro lado, ele disse mais ou menos assim, em que rodovia ele estava, ele explicou direitinho, disse, olha, eu estou chegando aí 15 a 20 minutos. E ele veio mais do que depressa,
E assim que ele chegou no local, chegou um guincho, um carro guincho. E aí desceu um cidadão desse carro guincho, um senhor, mais ou menos assim como eu vou descrever os irmãos. Esse homem, ele não tinha uma perna, ele andava de muleta, ele tinha um olho vazado, ele tinha afundamento de malar, que é aquela, né, bem profunda aqui, férias de escoriações no corpo todo. Quando esse homem desceu do guincho, a esposa da pessoa, do dono do carro, meio incrédula, ela disse assim para ele: meu filho, a gente vai ficar aqui com esse homem todo mutilado aí, ele vai resolver o quê, vai? E aquele homem chegou, deu boa noite, já era quase noite, já boa noite, perguntou o que aconteceu, o cidadão disse que o carro parou de uma hora para outra, deu uma pane seca, e ele abriu o capô, abriu o capô do carro e tal, e aí ele mexeu em algumas coisas lá, e disse assim: dê a partida agora, por favor, senhor. Quando o homem deu a partida, o carro pegou. E aí menino é menino em qualquer lugar do mundo, concorda comigo? Os meninos fizeram o quê? Aquela algazarra dentro do carro. E aí aquele homem ficou muito grave, porque primeiro ele poderia dormir na estrada, segundo ele poderia ser atacado por alguém ali, com sua família, sua esposa, seus filhos, filhos menores, né? E ele, como pai de família, ficou angustiado. E coração extremamente grato àquele homem. Aquele homem, na verdade, foi a salvação, não? E aí ele, mais do que agradecido, pôs a mão na carteira, tentou tirar um documento, e tentou tirar um dinheiro, e muito dinheiro, por sinal, e disse assim: diz aí quanto é seu serviço. Aliás, já estou pagando ao senhor, muito mais do que ele merecia. E aquele homem, dono do reboque, não aceitou. Disse não. Aí o senhor, o dono do carro, disse: como assim não? O senhor viajou, veio de longe, e o senhor não vai aceitar? Não, não aceito isso não. O senhor vai sim, é gratidão. Não é nem pelo que o senhor fez, é pelo que o senhor nos livrou daqui. Ele fez: não, não, não. Eu faço isso de forma voluntária nessa estrada. E aí o dono daquele carro, muito curioso, vendo a situação dele, né, toda aquela mutilação que eu já descrevi dos irmãos, disse: então me dê um motivo, me diga o motivo por que o senhor faz isso, de forma gratuita. Ele disse: é muito simples, está vendo isso aqui? Aí o homem disse: o senhor, foi um acidente? Ele disse: foi. Eu era um dos homens mais ricos dessa região. Digo era porque eu passei tudo para meus filhos. Eu era dono de várias imobiliárias aqui, tinha vários negócios aqui, tinha escritório em tal lugar, no centro da cidade, tinha tudo isso, mas não tinha paz dedicada. Meus filhos não me respeitavam porque eu não era um pai presente, não era um pai sincero, era um homem largado, minha esposa não suportava mais. E um dia eu fiquei dividido entre minha família e os negócios, peguei o meu carro, aliás, um dos meus carros, e enchi de uísque, de todo tipo de bebida, e vim bebendo o caminho todo viajando, e capotei. Então, tudo isso aqui é fruto de um acidente que eu tive, que não perdi minha vida por um motivo. Aí o homem disse: eu estava curioso, então me diga, senhor. Ele disse: olha, eu acordei 2 meses depois em um hospital, e quando eu acordei, alguém me contou uma história de que alguém me encontrou na estrada e me trouxe para cá. Era um pastor, pastor João, que estava indo fazer uma conferência em uma cidade próxima, viu aquele acidente, né? Deu uma de bom samaritano, né? Que bom, graças a Deus. Parou, segurou a mão dele, começou a falar algumas coisas da palavra. Ele só abriu o olho, mas todo mutilado. Ligou para o serviço de emergência, foi com ele até o hospital e disse: olha, eu vou deixar aqui um cheque calção. Eu não tenho muito não, eu vou deixar aqui. Quando eu voltar, eu resolvo. E assim ele fez. Ele foi para outra cidade e aquele homem acordou 2 meses depois e ele disse: então, eu fiquei extremamente curioso para saber quem era esse pastor. Ou quem é essa pessoa. Ele não sabia que era pastor. Quem é essa pessoa? E chegou até essa pessoa. E ele convidou para ir no escritório dele, ainda quando ele tinha escritório, porque ele deu tudo aos filhos. E ele disse: quando o homem entrou, era um pastor, ele começou a chorar e dizendo: o senhor foi de Deus, porque eu fui na intenção de auto-destruir, acabar minha vida. E não quero conversar muito com o senhor, não. Já me diga aqui, ó, quanto é que eu vou passar um cheque como gratidão. Aliás, tome aqui um cheque em branco, coloque o valor que o senhor quiser. E aí aquele pastor disse: não, meu filho, não, você entendeu errado. Não, 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 não.
não posso aceitar seu dinheiro. Ele disse, mas por que o senhor não pode aceitar? Aí o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, tal, 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 tal. Ele disse, mas eu não posso aceitar. E aí aquele homem mutilado disse ao pastor, então me diga o motivo. Por que o senhor não faz isso? Não quer aceitar o dinheiro, meu dinheiro. Ele disse, olha, eu faço isso por amor a Deus. Agora, tem uma coisa que o senhor pode fazer por mim. E aí eu quero dizer também, tem uma coisa que a igreja Peniel pode fazer pelo reino de Deus. Ele disse, agora vá e leve a bênção adiante. Por isso que ele fazia aquilo ali voluntariamente. Então não tem sentido nós, pregadores, falar da palavra de Deus, pregar o evangelho, se a gente levar a bênção dizendo que Cristo transforma, que Cristo muda o coração das pessoas, que Cristo liberta e que Ele, quando a gente confessa e deixa, nós somos alcançados pela sua misericórdia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade.